Meu marido não me escuta. Minha mulher não me entende. Nós não temos diálogo na nossa relação. Você é uma dessas pessoas que enfrenta esse tipo de problema? Essa questão de falta de comunicação na relação? Você sabe por que motivo ele existe? Uma simples questão que eu vou estar falando nesse vídeo agora. Você sabe qual é a diferença entre ouvir e escutar? A diferença entre ouvir e escutar é muito clara. Simplesmente ouvir é estar somente ouvindo. Ele vem do seu ouvido. Ele não exige uma compreensão, ele apenas ouve. Agora, escutar. Escutar é ouvir, mas compreender, prestar atenção e saber exatamente que você está de ouvidos abertos. E esse é uma das principais bases para um relacionamento saudável. A questão de você entender o quanto você está ouvindo o seu parceiro e o quanto você está escutando o seu parceiro. Se eu pedisse para você fazer um teste hoje, esse teste seria muito simples. Você pegar um papel e uma caneta e escrever esses 6 frases que seu marido ou a sua esposa falou hoje, até este exato momento que você está vendo esse vídeo. Se você escrever as 6 frases e elas forem positivas, ótimo. Se você tiver alguma dificuldade de lembrar dessas frases, pense o seguinte: você está com essa pessoa desde de manhã, possivelmente agora deve estar assistindo próximo do horário da noite ou da tarde, e você não consegue me dizer 6 frases que essa pessoa falou. E aí eu te pergunto, o quanto você tem escutado o seu cônjuge na sua relação? O quanto você tem aberto os seus ouvidos e emprestado ou até mesmo entregado a sua atenção para o seu cônjuge naquele momento que ele precisou falar com você? Você tem tentado entender os sentidos por trás do que a pessoa, ela quer, o seu parceiro quer comunicar com aquela ação? Tentar entender o porquê ele está lhe falando aquilo? Me diga, como você tem aberto os seus ouvidos para escutar o seu parceiro? Entenda que esse é um dos principais pilares que causam divórcio. Por quê? E até mesmo não vou nem dizer que o divórcio, porque muitos casais eles vivem sem ter diálogo dentro de uma relação. E sem ter diálogo não existe comunicação. E o que acontece? O grande mal disso tudo é porque dentro dos seres humanos, cada um tem o que nós chamamos dentro da psicanálise de subjetividade. Subjetividade é aquilo que eu entendo do mundo que eu vejo ao meu redor. Quando não existe diálogo, não existe tradução daquilo que se fala. Douglas, o que uma coisa tem a ver com a outra? Simples. Se não existe diálogo numa relação, a primeira coisa que pode acontecer é você fazer algo e a pessoa não te entender. Mas, Douglas, ela que não me entendeu. Douglas, ele que não me entendeu. É, mas eu vou te levar a algo mais importante. Para haver uma comunicação, tem que haver o comunicador e a pessoa que recebe a mensagem. E eu vou te dar um conceito agora, é um conceito de coach, libertador, que se você começar a aplicar hoje no seu relacionamento, hoje você já vai ter resultado. Que é, a responsabilidade pela sua comunicação é exclusivamente sua. Mas ela não está me entendendo. Essa responsabilidade é exclusiva sua. Se ela não está lhe entendendo, se ele não está lhe entendendo, existe algum problema na comunicação. Mas nós não podemos colocar a responsabilidade de como entende para aquela pessoa. E sim, temos que entender que a forma que nós estamos falando está agindo de forma errada para outra pessoa. E o que eu posso fazer hoje para mudar esse cenário na minha vida? Acredite, ouvir e escutar. A pessoa ou seu parceiro, quando vier conversar com você, ele tem a própria linguagem dele que você também entende. Então, busquem dentro da relação encontrar uma forma em que os dois consigam se comunicar. O que é muito importante? Escutem um ao outro. Não fiquem apenas ouvindo. Não fique, quando ela falar, sente, preste atenção exatamente naquilo que ela está falando. Se você não pode prestar atenção naquele momento, vire para ela e com toda a comunicação que você é responsável, informe
que neste momento você não pode falar. E vice-versa, para a mulher, para seu cônjuge. Talvez existam momentos que você não vai poder falar, mas tenha em mente que para haver uma relação vocês têm que ter comunicação. É muito importante. E isso é uma coisa que vai certamente transformar o seu relacionamento da água para o vinho. Porque quando você não escuta, você vai ter muitos problemas. Escutar o seu parceiro vai transformar a sua relação. Pois a partir do momento que você passa a falar a mesma linguagem que seu cônjuge, ele vai se sentir muito mais compreendido e também ele vai se sentir muito mais à vontade para se comunicar. E vocês vão estar fazendo o primeiro passo para que a relação de vocês se torne uma relação saudável, pois um passará a entender o outro. E para você então, nesse momento que está me assistindo, eu vou estar dando para vocês uma ferramenta de coach. Eu utilizo ela para os meus clientes particulares e eu vou estar disponibilizando ela para vocês. É uma ferramenta muito simples que vocês podem fazer com seus cônjuges, até mesmo em casa. Ele exige apenas papel e caneta e essas seguintes instruções que eu vou passar para você. Eu quero que você pegue uma caneta em papel e anote as 10 frases que o seu cônjuge falou na última conversa com você. E eu quero que você numere elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você conseguiu preencher as 10, ok. Eu quero que você faça essas 10. E agora eu quero que você tenha um diálogo com o seu cônjuge. E vocês conversem. Alguma coisa, algo bem longo. Passem tempo, olho no olho, ouvido, escutando, aproveitando esse momento. E eu quero que depois disso você escreva nesse mesmo papel, nessa mesma folha, todas as frases que o seu cônjuge falou. Você vai notar que vai acontecer um efeito um pouco diferente do que vem acontecendo nos seus últimos momentos. E qual que seria? O simples fato de que, quando você escrever as 10, você vai levar um certo tempo para poder conseguir escrever essas 10 frases. E você vai notar que na segunda conversa que você prestou atenção com ela ou com o seu próprio cônjuge, você vai notar que as frases ficaram muito mais fluídas. Você conseguirá escrever muito mais e muito mais rápido e muito menos tempo, até mais frases do que escrever na primeira vez. Diante dessa situação, se você analisar, eu gostaria que você tirasse de 0 a 10 a diferença de como estava a sua relação para como foi naquela simples diferença de conversa. E nas 3 linhas embaixo você escreve 3 mudanças que você sentiu no diálogo com o seu parceiro, seja tanto você quanto ele para você. E você, se possível quiser, compartilhe essa experiência aqui comigo nessas redes sociais. Me chama no direct no Instagram, converse comigo pelos comentários, que eu tenho certeza, se vocês fizerem isso diariamente, ou no mínimo que seja 3 vezes por semana, vocês já vão ter uma relação totalmente mudada. Isso eu afirmo, porque isso é neurologicamente comprovado. Tudo que você presta atenção, tudo que você foca, expande. O quanto você tem focado em outras coisas na sua vida, ao invés de ter uma simples conversa com seu parceiro. E a pergunta mais séria que eu vou lhe perguntar: o que precisa acontecer na sua vida para que você mude hoje esse seu posicionamento? Fico com essas questões no ar. Eu agradeço pela participação. Tenha uma ótima tarde. E lembre-se, viva tudo que você nasceu para ser, que você merece o melhor.